entrevistada de hoje mora na Armênia. É uma jovem da diáspora que, assim como aqueles do coral da igreja, se encantou por suas raízes e foi viver lá. Denis Chopinian hoje entrevista a Nairi Zadkian e ela tem muito a contar porque ela fez uma proeza histórica na nossa comunidade. Nunca ninguém na comunidade armênia do Brasil escalou o Monte Ararat. E a Nairi Zadkian, cheia de coragem, como não podia deixar de ser, fez esta proeza. Eu quero saber o que ela sentiu e como foi essa experiência. Batine, obrigado. Hoje a gente está trazendo aqui uma moça armênia, nascida no Brasil, mas que vive em Rayastan, vive na Armênia. A gente está trazendo aqui Nairi Zadkian. Nairi, bem-vinda ao Conexão Armênia. Obrigada. A Nairi é engenheira, ela viveu uma boa parte da infância aqui, mas acabou que as circunstâncias levaram ela a ir viver na Armênia. Nairi, você vive atualmente na Armênia. O que você está fazendo aí? Bom, atualmente eu estou trabalhando com a minha profissão mesmo, como você disse, eu sou engenheira civil. Atualmente trabalho na COAF, que é uma entidade beneficente mantida por armênios de toda a diáspora, principalmente armênios dos Estados Unidos. A COAF é responsável por diversos programas educacionais, principalmente para crianças somente de vilarejos das regiões mais afastadas da Armênia, não de Yerevan. E eu sou do time de infraestrutura, então eu faço a gestão de diversos projetos. Você acabou fazendo voluntariado aí na Armênia, na COAF também? Não, na verdade, quando eu fazia o voluntariado, através do Birthright Armenia, eu trabalhava no TUMO. Depois de terminar meu voluntariado de 2, 3 meses em Gyumri, eu me mudei para Yerevan, com a intenção de continuar meu voluntariado aqui, num outro escritório de arquitetura, e faz 1 ano e meio que eu estou na COAF já. Então, quer dizer, o voluntariado acabou levando você a tomar essa decisão de viver na Armênia, e agora é algo definitivo, né? Com certeza, o voluntariado foi a minha primeira experiência profissional na Armênia, né? O bom do Birthright é que dá a oportunidade para aqueles que querem fazer um voluntariado, assim, especificamente na sua área, com a sua profissão, dá um espectro bastante grande de como é, de fato, a área em questão aqui na Armênia, como é trabalhar aqui com a sua própria profissão. E aí, você está vivendo aí. Eu sei que você participa do grupo escoteiro, você tem um histórico aqui no Brasil de também ter sido escoteira. Aí você passou a participar do grupo escoteiro aí também. Isso de trabalhar, sua família, boa parte já está aí com você, né? Praticamente toda, quase 100% dela. O grupo escoteiro, tudo isso junto. E aí eu soube que você resolveu subir o Ararat. Sim. Como foi isso? Como você mesmo mencionou, eu sou escoteira desde 11 anos, acho que você deve lembrar melhor a idade correta, desde uns 11 anos. E dentro do movimento escoteiro, naturalmente tem muito contato com a natureza, trilhas, acampamentos, então não foi uma decisão assim muito de choque assim para mim. Tem pessoas que têm bastante, vamos falar, sonho de subir alguma montanha, não só o Ararat. A Armênia é um lugar muito bom para fazer trilhas, inclusive por causa do relevo. Tem tudo que qualquer pessoa que gosta de hiking e tal gostaria. Então, não foi um choque muito grande para mim, vamos falar as condições de acampar, de subir montanha e tal. E, para ser bem sincera, uma colega minha tinha subido o Ararat em 2015. E conversando com ela, já faz tempo, eu tinha recém-chegado na Armênia, ela me contou que ela tinha subido o Ararat, que tinha sido muito bacana, me contou o nome do guia que os levou. Em mim, assim, surgiu uma vontade de ir. Eu já queria visitar a Armênia Ocidental, as cidades, né, da Armênia Ocidental, e achei que seria uma boa oportunidade juntar a escalada, a trilha, de visitar algumas regiões da Armênia Histórica, e por isso esse ano realmente foi o momento em que eu juntei todas as minhas forças e falei, acho que é agora. Até então eu tinha subido algumas montanhas aqui na Armênia, de média, alta dificuldade, o que foi importante, me ajudou bastante, porque tem diversos fatores, clima, relevo, cansaço, acampar dentro da barraca num relevo não tão propício, assim, não tão favorável, que no Ararat tem muito disso, ainda que aqui na Armênia é muito melhor para acampar e para fazer trilha do que lá. Lá é muita pedra, bem seco, é bem, assim, bem íngreme, os lugares onde tem os camps, né, onde as pessoas ficam. Então, esse preparatório aqui na Armênia me ajudou bastante também e me deu mais confiança que eu poderia tentar. E foi assim que eu tomei a decisão. Nisso, você teve que se preparar. Você se Sim. preparou aqui, subindo, tudo mais, mas realmente lá, você falou pedra, neve, o ar rarefeito, não é tão mais fácil. Com esse preparativo, e você falou essa agência, né?
eu já tinha ouvido falar que existem grupos que fazem isso, e aí pergunta também, a questão de ser armênia é um problema, não é? Como foi isso? Porque mais gente acaba ficando interessada, né? Sim. Então, Bom, vou começar com a primeira pergunta do ar efeito. É assim, além do esforço físico e do preparamento físico, né, que você tem que ter com certeza, um pouco não, bastante resistência física, o ar é uma coisa que pode dificultar alguns participantes. Por isso, de 2 a 3 dias antes da nossa partida aqui de Yerevan, o nosso guia nos levou pro pico norte do Monte Aragats, que é o ponto mais alto da Armênia, mais de 4.000 metros, que é o ponto que mais próximo ao topo do Monte Ararat, que são 5.165 metros. Então, ele levou todos os participantes para lá, de 2 a 3 dias antes. Por que de 2 a 3 dias antes? Porque essa aclimatização deve ser feita um pouco antes de você realmente subir o Ararat, para as pessoas, para o pulmão, para o organismo já ir se acostumando. Então, isso é uma coisa assim obrigatória para quem vai participar da escalada do Ararat. E também aproveitar a oportunidade para o guia, né, também poder checar as pessoas, o preparamento físico delas. É claro que até então a gente tinha tido alguns encontros em Yerevan, tinha discutido diversos fatores, que roupa levar, que tipo de sapato, que tipo de equipamento, quantos dias leva, todos os detalhes com antecedência, e algumas pessoas participaram de escaladas preparatórias, como o próprio guia que nos levou. Não era obrigatório participar de todas, mas a última subida no Aragat, aqui na Armênia, era obrigatória para realmente se preparar, principalmente em relação à respiração. Existem diversas companhias, como você mesmo disse, essa é só uma delas. Eu fui com o Gevorg Arevi, ele tem a página dele no Facebook, que é um alpinista, ele é inclusive membro da Federação de Alpinismo na Armênia, então é uma pessoa que eu confiei bastante. Que levam para a Turquia, lá eles mesmos organizam toda a questão de hotel, até a chegada, hotel, visto, ele mesmo organizou o nosso visto de todos os participantes, a subida no Ararat, a descida, novamente hotel, e a visita a algumas cidades da Armênia histórica. Se a Armênia não foi um problema, porque na verdade eles estão bem acostumados com o fluxo de turistas, vamos dizer assim, armênios na Turquia, na alfândega de lá, pode-se dizer, porque a gente foi de carro, né? A gente foi de Yerevan até a Geórgia, e depois da Geórgia passamos mais uma fronteira, Geórgia, Turquia. Não senti nenhum tipo de tratamento diferente, na verdade, foi bem normal, como tratariam qualquer outro turista que está visitando o país deles e, inclusive, gastando dinheiro e movimentando a economia ou turismo. Então, não teve nenhum tipo de tratamento diferente que eu pude perceber. E você subiu, você teve dificuldade? Você sentiu, mesmo com os treinamentos, você teve dificuldade? Sentiu algo diferente? E, Eu diria que como foi a chegada lá? Eu diria que foi uma escalada de médio a difícil, não foi impossível, mas foi de médio a difícil. Eu tinha tido outras escaladas tão difíceis quanto aqui na Armênia, mas sem dormir, né? Escaladas de um dia subir e descer. Mas o fator de dormir lá, dentro das barracas, o cansaço e os horários específicos para começar a subida e a descida, são coisas que podem atrapalhar sim e podem dar um cansaço ainda mais forte. Por que eu digo horários específicos? Porque a gente não andava muito, por mais estranho que possa parecer. No primeiro dia a gente andou aproximadamente 5 horas, o que não é tanto, assim, porque eu já fiz trilhas muito mais longas, mas a altitude relativa que a gente tinha que vencer era de aproximadamente 1.000 metros. Então, na verdade, a gente sobe muito em pouco tempo. E foi escolhido um período do dia para ser o menos cansativo possível, para a gente chegar, e a hora que a gente chegava no camp, por mais que a gente não estivesse com tanto sono ou tão cansado fisicamente, porque ainda era final do dia, a gente tinha que dormir obrigatoriamente, porque no outro dia a gente ia sair muito cedo. Inclusive, a última escalada até o topo, a gente começou às 1 da manhã. A gente foi dormir às 8 da noite, tentamos dormir, eu não consegui dormir nada, eu já estava mais de 24 horas acordada, isso é uma coisa que pega muito também. A gente começou às 1 da manhã para às 6 da manhã tá no topo, porque se a gente começasse mais tarde, quando o sol nascesse, aquela altitude, os raios solares seriam muito intensos e seria um fator ainda mais prejudicial para nossa escalada. Por isso a gente começa à noite, quando não tem sol, todo mundo com lanterna, naquela neve, frio. Mas era uma coisa que eu queria muito. Todas as dificuldades agora, quando eu enumero na minha cabeça, podem parecer até impossíveis de serem superadas, mas eu queria tanto subir, estava tão assim predestinada a chegar no topo que você se adapta, querendo ou não, você fala, não, preciso continuar, por mais que haja o cansaço. O frio é uma coisa que pode dificultar também. Eu tô há quase 5 anos na Armênia, então eu me acostumei um pouco com o fator neve. Mas, assim, não é fácil. Você não sente os dedos do pé, os dedos da mão. E eu não tive dificuldade para respirar, mas muitas pessoas comigo, no meu grupo, tiveram. Não sei por quê, eu fui abençoada, não tive dificuldade para respirar.
Mas uma coisa que realmente, como você disse, com aquele ar mais rarefeito, mais difícil, a gente vai ficando mais assim, mais desligado. Parece, não é sono, mas você vai ficando assim cada vez mais Letárgico, é devagar. letárgico. É. Até que o nosso guia falou, olha, não vamos ficar bravos se eu der uns gritos, porque se vocês não escutarem o que eu tô dizendo, eu vou ter que ser um pouco, não vou achar que eu tô sendo grossa, para vocês acordarem e ficarem atentos. Isso eu senti. A gente fazia algumas paradas para comer alguns snacks, algumas barrinhas, alguma água, não podia beber muita água, logicamente, até chegar no topo. E assim que eu parava, eu sentia que eu estava assim, quase desligando. E eu me obrigava a ficar acordada. Quando eu vi o topo, eu já estava acordadíssima, agora eu estava quase correndo. Estava quase correndo para chegar lá. Acho que foi a parte que eu andei mais rápido, na verdade. E aí você sente mais. O grupo era grande, né? O nosso grupo não era muito grande, era de 13 pessoas, mas como qualquer trilha, obrigatoriamente tem um guia na frente, um guia no final da fila, né? A gente sempre andava em fila, não podia ultrapassar uns aos outros. E o guia mais experiente sempre é o primeiro e o segundo guia mais experiente é sempre o último. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que um dos nossos guias, além do guia armênio, o guia local nosso era um curdo. Então, a cidade mais próxima do Ararat é Bayazet, que é uma cidade historicamente armênia, que hoje é habitada totalmente por curdos. Então, a gente tem essa impressão, né, que os turcos falam que o Ararat é nosso, os turcos, realmente, eles acham que eles acreditam que o Ararat é deles, e está na Turquia, de fato, mas as pessoas que realmente cuidam do Ararat e que dominam toda a região são os curdos, porque eles que residem em volta, né, do Ararat na região. E ele é um business, eles mesmos são guias, eles são muito experientes em hiking e acampamentos e tudo mais, e eles são contratados para guiar qualquer grupo que venha de fora, seja da Europa, da América ou mesmo da Armênia. Quando a gente chega nos campos, eles têm as próprias cozinhas, acampamentos bem grandes, onde eles oferecem a comida. Sopa, água, tudo que você pode imaginar quando a gente chega lá. É um negócio local mesmo deles. Quantos dias durou essa caminhada, essa subida e a descida depois? Tudo junto 3 dias. A gente subiu 2 dias e meio. E a volta a gente tinha a opção de dormir no primeiro acampamento nosso, na primeira base, mas a gente estava tão cansado que a gente decidiu descer tudo de uma vez, o que foi uma decisão um pouco arriscada, mas a gente queria muito chegar no hotel e tomar banho, então a gente desceu tudo de uma vez. Entendi. E como foi a chegada lá em cima? Foi se eu disser emocionante, acho que seria pouco para descrever o momento. Uma coisa assim, não é uma escalada como outras montanhas que você sobe, vamos dizer, pelo esporte escalada, pela modalidade hiking ou acampamentos ou coisa do tipo, pela aventura mesmo. Foi uma aventura, foi uma escalada de fato, com todas as suas dificuldades, mas foi muito mais a sensação de estar num lugar assim histórico e sagrado, que é mais assim, mais um símbolo. Foi um momento mais assim simbólico do que a escalada em fato. A escalada foi só um meio para chegar realmente no ponto final, que foi uma coisa muito mais assim simbólica para mim, uma coisa mais sentimental. É um pouco difícil, para ser bem sincera, de ficar muito assim emocionada, não sei, de esboçar qualquer tipo de sentimento, porque eu mesma me deixei levar pela atmosfera à minha volta. Tinha turcos levantando a bandeira da Turquia no topo, tinha azerbaijanos se cumprimentando com os turcos e levantando a bandeira deles, da mesma forma que europeus, portugueses, espanhóis, com quem a gente cruzou no caminho. Todo mundo, como qualquer outro ponto do mundo, na África ou, não sei, Everest, todo mundo levanta a bandeira quando chega no topo, é uma coisa, entre aspas, normal, mas não foi tão fácil de me deixar levar e não foi um sentimento assim, muito tranquilo de paz quando eu cheguei no topo, para ser bem sincera, quando eu vi tudo que estava acontecendo à minha volta. Mas eu me retirei, assim, por uns 10 minutos, me concentrei, agradeci por eu ter chegado ao meu objetivo. Foi uma coisa assim que, agora de Yerevan mesmo, eu olho para Ararat e eu não acredito que eu estive no topo há aproximadamente uns 2 meses atrás. É uma coisa muito assim, que vai ficar marcada, né, na minha vida. Recolhi algumas pedras, trouxe para casa, coloquei na bolsa, falei, pelo menos isso eu vou levar. E foi mais ou menos assim. Tá Martinê, é com você.